Minha melhor amiga roubou meu namorado e fez todo mundo me odiar. Eu nunca pensei que fosse falar isso em voz alta. Na verdade, por muito tempo eu nem conseguia aceitar que era isso que tinha acontecido. Parecia absurdo demais para ser real. Coisa de filme, sabe? Só que não era. Eu e a Júlia éramos amigas desde o ensino médio. Tipo aquelas amizades que todo mundo achava que iam durar para sempre. A gente fazia tudo juntas. Saía, estudava, dormia uma na casa da outra, contava absolutamente tudo. Ela sabia de coisas minhas que ninguém mais sabia. Coisas que eu nunca teria coragem de contar para mais ninguém. Inseguranças, medos, coisas da minha família, coisas sobre mim mesma. Ela sabia de tudo. E foi exatamente isso que destruiu tudo. Porque quando você dá acesso total da sua vida para alguém, essa pessoa também sabe exatamente onde te atingir. Quando eu conheci o Matheus, foi meio inesperado. A gente se conheceu por amigos em comum, nada muito planejado. No começo, era só conversa, risada, coisa leve. Nada demais. Eu nem imaginava que aquilo ia virar alguma coisa séria. Mas com o tempo foi ficando. A gente começou a se falar mais. Depois todo dia. Depois o dia inteiro. Até que quando eu percebi, já fazia parte da minha rotina. E quando a gente começou a namorar de verdade, eu tava feliz, de verdade. Não era aquela felicidade exagerada de começo de relacionamento. Era algo mais tranquilo, mais estável. Eu me sentia segura. E claro, eu apresentei ele pra Júlia. Hoje, olhando pra trás, parece até piada. Mas na época, isso era a coisa mais natural do mundo. Eu confiava nela. Muito. Tipo, de verdade mesmo. Eu nunca imaginei que ela fosse capaz de fazer qualquer coisa para me machucar. No começo, era tudo normal. A gente saía junto, conversava, ria, fazia piada. Aquela dinâmica de sempre. Ele se entrosou rápido. Ficou tudo leve. Natural. Só que aos poucos algumas coisas começaram a me incomodar. Pequenos detalhes. Coisas que na hora eu ignorava. Tipo o jeito que ela falava com ele. Às vezes um pouco mais íntimo do que o normal. Nada explícito. Nada que alguém de fora perceberia fácil. Mas diferente. Ou o jeito que ele começava a dar mais atenção para ela durante as conversas. Às vezes eu tava falando alguma coisa, e ele desviava o foco para ela. Coisa sutil, mas repetitiva. E isso começou a se acumular. E mesmo assim, eu ignorei. Porque era mais fácil pensar que era coisa da minha cabeça, do que aceitar que tinha algo errado ali. Eu ficava me questionando, pensando que talvez fosse insegurança minha, ciúme sem motivo. Eu tentava racionalizar tudo. Ela é minha melhor amiga. Ele é meu namorado. Eles nunca fariam isso comigo. Eu repetia isso para mim mesma. Várias vezes, como se isso fosse suficiente para tornar verdade. Teve um dia específico que ficou marcado. A gente estava na casa dela. Eu, ela e o Matheus. Era para ser só mais um dia normal. A gente pediu comida, colocou um filme e ficou conversando. Tudo tranquilo. Nada fora do comum. Só que em um momento eu levantei para ir no banheiro. Coisa rápida. Não devo ter demorado nem 5 minutos. E quando eu voltei, o clima estava estranho. Eles estavam sentados no mesmo lugar, mas quietos, meio tensos. Tipo quando alguém interrompe alguma coisa. Aquela sensação estranha no ar. Eu senti na hora. Mas fingi que não. Eu perguntei o que tinha acontecido. Eles falaram nada. Muito rápido, muito automático. E eu aceitei, mas aquele nada ficou na minha cabeça. Ficou ecoando, porque não parecia nada. Parecia alguma coisa mal escondida. Depois disso, eu comecei a reparar mais. Prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Mensagens, olhares, risadinhas, comentários. Coisas pequenas, mas que começaram a ter outro peso. E mesmo assim, eu não falei nada. Porque, no fundo, eu não queria estar certa. Eu não queria confirmar aquilo. Porque se fosse verdade, ia destruir tudo. E eu não estava pronta para isso. Então eu fiz o que muita gente faz. Eu ignorei. Fingi que estava tudo bem. Continuei agindo normal.
como se nada tivesse acontecendo. Como se eu não estivesse percebendo. Mas a sensação não sumia. Pelo contrário, só piorava. Até que um dia eu resolvi comentar com uma amiga em comum. Nada acusando, nada direto. Só desabafando mesmo. Falando que eu tava me sentindo estranha. Que talvez fosse coisa da minha cabeça. Que eu tava meio insegura. Tentando entender se era só eu. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Porque ao invés de me tranquilizar, ela ficou estranha. Desconfortável. Ela demorava para responder. Respondia meio vaga. Tipo alguém que sabe de algo, mas não quer falar. Na hora, eu senti. Na hora mesmo, mas eu não pressionei. Porque uma parte de mim já sabia, só não queria ouvir. Mais tarde, ela me mandou mensagem. Amiga, você tem certeza que tá tudo bem mesmo? Aquilo me gelou. De verdade, porque não era mais só coisa da minha cabeça. Tinha algo ali. Algo que outras pessoas estavam percebendo também. E mesmo assim, eu ainda tentei me convencer de que não era o que parecia. Porque aceitar a verdade ia doer, e não ia ser pouco. Ia destruir minha amizade. Meu relacionamento. Minha confiança. Tudo de uma vez. E eu não estava pronta para lidar com isso. Só que a verdade não liga se você tá pronta ou não. Ela aparece, de um jeito ou de outro. E quando apareceu, não teve mais como ignorar. Depois daquele dia, eu não consegui mais fingir que estava tudo normal. Aquela mensagem ficou na minha cabeça o tempo inteiro. Você tem certeza que tá tudo bem mesmo? Não saía da minha mente. Era como se alguém tivesse confirmado o medo que eu estava tentando esconder de mim mesma. E a partir dali, tudo começou a fazer mais sentido. Ou melhor, tudo começou a parecer suspeito. Coisas que antes eu ignorava, agora começaram a se encaixar de um jeito estranho. Conversas, atitudes, pequenos momentos que isoladamente não significavam muita coisa, mas juntos formavam um padrão. E isso começou a me consumir. Eu comecei a observar mais, não de um jeito exagerado, mas o suficiente para perceber detalhes que antes passavam batido. O jeito que o Matheus respondia a Júlia mais rápido do que a mim às vezes. O jeito que ela sabia coisas sobre ele que eu não lembrava de ter contado. O jeito que eles se olhavam em certos momentos. Nada concreto, mas suficiente para me deixar inquieta. E o pior de tudo era não ter certeza. Porque quando você não tem prova, você começa a duvidar de si mesma. Eu pensava, e se eu estiver exagerando? E se eu estiver criando problema onde não existe? E se eu estragar tudo por paranoia? Então, mais uma vez, eu segurei. Só que segurar não resolveu. A sensação não passou. Na verdade, ela só ficou mais forte. Até que eu comecei a reparar em outra coisa. Eles começaram a interagir mais mesmo quando eu não estava por perto. No começo eu nem liguei. Era normal, eles se conheciam, eram próximos. Mas começou a acontecer com frequência demais. Curtidas rápidas. Comentários. Respostas quase imediatas. E aquilo começou a me incomodar de um jeito diferente. Porque não era mais só presencial. Era constante. E aí veio o primeiro choque. Um dia, eu estava mexendo no celular do Matheus. Nada escondido. Ele mesmo me entregou para eu ver alguma coisa. E enquanto eu rolava, apareceu uma conversa com a Júlia. Nada demais. Normal. Mas o horário não era. Era tarde. Tipo, de madrugada. E aquilo me travou. Eu abri. Não tinha nada explícito. Nenhuma mensagem óbvia. Mas o tom não era o mesmo de sempre. Tinha intimidade. Mais do que deveria. E aquilo foi suficiente para me deixar mal. Eu fechei o celular. Fingi que não vi. Mas vi, e aquilo ficou na minha cabeça. Naquela noite, eu quase não dormi. Minha mente não parava. Eu lembrava de tudo. Cada detalhe, cada momento estranho. Cada sensação que eu tinha ignorado.
E tudo começou a se juntar. E pela primeira vez eu considerei que aquilo podia ser real. Que talvez eu estivesse sendo enganada. E isso doeu de um jeito que eu não sei explicar. Não era só ciúmes. Era a sensação de traição antes mesmo de ter prova. Era sentir que alguma coisa estava acontecendo sem conseguir confirmar. E isso te destrói por dentro. No dia seguinte, eu acordei decidida a observar mais. Sem confronto. Sem drama. Eu só queria entender. E foi aí que as coisas começaram a piorar de verdade. Porque quanto mais eu prestava atenção, mais estranho ficava. Eles tinham piadas internas que eu não entendia. Assuntos que começavam do nada. Referências que eu não tinha participado. E aquilo começou a me excluir. Eu estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. E isso começou a me machucar. Muito. Até que teve outro momento que ficou marcado. A gente estava os três juntos de novo. Conversando normal. E em um certo momento, eu falei algo. E ninguém respondeu. Eles estavam olhando um pro outro. Rindo, como se eu nem estivesse ali. Foi rápido, mas suficiente. Naquele momento, eu senti forte, um tipo de vazio. Como se eu tivesse sido substituída sem perceber. E aquilo doeu, de verdade. Mas mesmo assim, eu não falei nada. Porque falar tornava real. E eu ainda estava tentando evitar isso. Só que não dava mais. Não depois do que aconteceu alguns dias depois. Eu estava em casa, sozinha, e resolvi mandar mensagem pro Matheus. Nada demais, só conversar. E ele demorou, muito mais do que o normal. Horas, o que já era estranho. Mas o que veio depois foi pior. Porque enquanto ele não respondia, eu via a Júlia online. O tempo inteiro. E alguma coisa dentro de mim conectou. Não foi lógico. Foi instinto, e aquilo me deu uma sensação horrível. Tipo um frio no estômago. E eu não consegui ignorar dessa vez. Eu mandei mensagem para ela. Ela respondeu na hora. Normal, como se nada tivesse acontecendo. E aquilo só piorou tudo. Porque parecia ensaiado. Como se eu estivesse sendo mantida no escuro de propósito. E naquele momento, eu percebi uma coisa. Eu não estava mais imaginando. Tinha algo acontecendo. Eu só ainda não sabia exatamente o que. Mas tinha, e isso foi o começo do fim. Porque depois que a dúvida entra, ela não sai mais. Ela cresce, se espalha e transforma tudo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. A partir dali, eu já não conseguia mais confiar. Nem nele, nem nela. E nem em mim mesma. Porque a pior parte de tudo isso não é só ser enganada. É começar a duvidar da própria percepção. E eu já estava nesse ponto. Sem saber ainda que o pior ainda estava por vir. Depois daquele ponto, eu já não conseguia mais voltar ao normal. Não dava. Mesmo quando eu tentava agir como antes, conversar, rir, fingir que estava tudo bem, tinha sempre alguma coisa ali no fundo. Aquela sensação constante. Aquela dúvida. E quando a dúvida entra assim, ela muda tudo. Eu comecei a ficar mais quieta, mais observadora, menos espontânea. Porque no fundo, eu estava o tempo inteiro analisando. Cada palavra, cada olhar, cada reação. E isso cansa. Cansa de um jeito absurdo. Porque você nunca relaxa de verdade. E ao mesmo tempo eu ainda não tinha prova. Nada concreto, nada que eu pudesse usar para confrontar. E isso me prendia. Porque eu não queria acusar sem certeza. Mas também não conseguia ignorar mais. Então eu fiquei nesse meio termo. Presente, mas distante. E eles perceberam. Principalmente a Júlia. Ela começou a perguntar mais. Tá tudo bem? Você tá estranha. Aconteceu alguma coisa?
E isso me irritava, porque parecia falso. Como se ela soubesse exatamente o que estava acontecendo, e mesmo assim fingisse não entender. Mas eu ainda não tinha coragem de falar. Então eu respondia normal. Tá tudo bem, é só cansaço, coisa minha. Mentindo. Pra ela. E pra mim. Só que uma hora, a situação passou de um nível que não dava mais pra ignorar. Foi numa sexta-feira. A gente tinha combinado de sair. Eu, o Matheus e a Júlia. Só que no dia, ele disse que não podia ir. Falou que tinha um compromisso. Algo de última hora. Eu achei estranho, mas aceitei. Acontece. Então eu fui mesmo assim. Só eu e ela. E no começo, tava normal. A gente conversando, rindo, fingindo que tava tudo igual. Até que em um momento, ela foi no banheiro. E deixou o celular na mesa. Eu não sei explicar exatamente o que aconteceu naquele momento. Mas alguma coisa dentro de mim travou. Meu olhar ficou preso no celular. Como se eu soubesse que tinha algo ali. E ao mesmo tempo eu não queria ver. Porque ver ia acabar com qualquer dúvida. E dúvida ainda dá pra ignorar. Certeza não. Eu fiquei alguns segundos parada. Pensando, discutindo comigo mesma. Não mexe nisso. Isso é errado. Confia. Mas outra voz dizia: você já sabe. E foi essa voz que venceu. Eu peguei o celular. Minhas mãos estavam tremendo. De verdade, eu desbloqueei. E fui direto nas conversas. E lá tava, Matheus. No topo, recente. Muito recente. Eu abri. E no começo, parecia normal. Mensagens comuns. Conversas leves. Mas conforme eu fui subindo, o tom mudou, a forma de falar. As palavras, as indiretas. As brincadeiras. Aquilo não era amizade. Não era mais. Já tinha passado desse ponto fazia tempo. E então, eu vi uma mensagem dele. Queria que você estivesse aqui hoje. E a resposta dela: você sabe que eu também queria. Meu corpo gelou. Na hora, porque não tinha mais dúvida. Não tinha mais interpretação. Aquilo era real. E eu tava ali, no meio disso tudo. Sem saber, sendo feita de idiota. Eu continuei lendo. Mesmo não querendo. Porque depois que você começa, você precisa saber até onde vai. E quanto mais eu lia, pior ficava. Eles falavam de momentos, de situações, de encontros. Coisas que não deveriam existir. Coisas que aconteceram enquanto eu ainda estava com ele. Enquanto eu confiava. Enquanto eu defendia os dois. E aquilo me quebrou. Ali mesmo, sentada naquela mesa, com o celular na mão. Eu senti um tipo de dor que eu nunca tinha sentido antes. Não era só tristeza. Era humilhação. Era raiva. Era nojo. Tudo ao mesmo tempo. E o pior de tudo era saber que não foi um erro. Não foi algo que aconteceu. Foi escolha, repetida, planejada. E aí? Eu ouvi o barulho da porta do banheiro abrindo. Meu coração disparou. Eu bloqueei o celular. Coloquei exatamente onde estava. E tentei agir normal. Mas eu não estava normal. Nem perto disso. Quando ela voltou, eu olhei para ela. E naquele momento, eu vi alguém completamente diferente. Não era mais minha melhor amiga. Era alguém que mentiu para mim. Que me enganou. Que participou de tudo isso. E ainda sentava na minha frente. Como se nada tivesse acontecendo. E eu não aguentei. Não naquele momento. Eu não falei nada. Não ali, porque eu sabia que se eu abrisse a boca, ia explodir, e eu não queria fazer isso em público. Então eu esperei.
Segurei. Fingi. Até o momento certo. Mas por dentro, já tinha acabado. Completamente. E naquele dia, eu voltei para casa com uma certeza. Não tinha mais volta. Nunca teve. Depois daquele dia, eu não consegui mais fingir. Não tinha como. Eu sabia. Eu tinha visto. Não era mais sensação, não era mais dúvida, não era mais insegurança. Era verdade, crua, direta e impossível de ignorar. Eu passei aquela noite inteira acordada, sem conseguir dormir, revendo tudo na minha cabeça. Cada mensagem, cada detalhe, cada momento que eu tinha ignorado antes. E agora tudo fazia sentido. De um jeito cruel. Porque não era só sobre traição. Era sobre confiança. Sobre duas pessoas que eu confiava completamente. Me enganando ao mesmo tempo. E isso destrói de um jeito diferente. Na manhã seguinte, eu já sabia o que eu precisava fazer. Eu não podia mais fingir. Não dava para continuar como se nada tivesse acontecendo. Então eu chamei o Matheus para conversar. Sozinha, sem a Júlia. Eu queria ouvir dele. Eu queria ver até onde ele iria mentir. A gente se encontrou. E no começo foi estranho. Silêncio. Aquele tipo de silêncio pesado, que parece que tá carregado de coisa não dita. Até que eu falei. Perguntei direto. Sem rodeio. Sem preparação. Você tá ficando com a Júlia? Ele travou, na hora. E aquele segundo de silêncio. Já respondeu tudo. Mas mesmo assim, ele tentou mentir. Falou que não, que eu tava viajando. Que não fazia sentido. Que eu tava criando coisa. E aquilo me deu uma mistura de raiva com desprezo. Porque mesmo depois de tudo, ele ainda achava que podia me enganar. Então eu falei. Contei que tinha visto. As mensagens, as conversas. Tudo. E aí, acabou. A máscara caiu. Ele mudou na hora. O jeito, o olhar, a postura. E finalmente, ele admitiu. Não tudo. Claro que não, mas o suficiente. Falou que aconteceu. Que não era para ter ido tão longe. Que foi confuso. Que não sabia como parar. Desculpas, todas iguais. Todas vazias, e eu só escutava. Sem interromper. Sem reagir muito. Porque naquele ponto, eu já não estava mais surpresa. Eu só estava confirmando. E quando ele terminou, eu só perguntei uma coisa. Desde quando? E a resposta foi pior do que eu esperava. Porque não era recente. Não era algo de dias. Nem semanas. Já fazia tempo. Tempo suficiente para ter sido escolha. Mais de uma vez. Tempo suficiente para ter sido evitado. E não foi. E aquilo acabou comigo. De vez, mas ao mesmo tempo. Me deu clareza. Porque não tinha mais nada ali. Nenhuma dúvida. Nenhuma esperança. Nada, então eu levantei. E fui embora, sem gritar. Sem chorar na frente dele. Sem fazer cena. Eu só fui, e naquele momento, eu achei que aquilo já era o pior. Mas eu estava errada. Porque ainda faltava a parte mais pesada. A reação das pessoas. Porque eu decidi contar. Não tudo, mas o suficiente. Para algumas pessoas próximas. Pessoas que eu confiava. Ou pelo menos, achava que confiava. E foi aí que tudo desandou de vez. Porque de alguma forma, a história mudou. Não sei exatamente como. Não sei quem começou. Mas quando eu percebi, eu não era mais a vítima. Eu era a problemática. A ciumenta. A que exagerou. A que criou confusão. E aquilo me deixou em choque.
porque não fazia sentido. Eu tinha prova. Eu tinha visto. Eu sabia o que tinha acontecido. Mas mesmo assim, as pessoas começaram a se afastar, a olhar diferente, a duvidar de mim. E a Júlia foi mais rápida. Ela contou a versão dela antes, para mais gente. E na versão dela, ela não era culpada. Ela era a vítima. Falava que eu estava diferente, que eu estava instável, que eu estava inventando coisas. E como ela sempre foi mais sociável, mais próxima de todo mundo, as pessoas acreditaram. E isso foi pior do que a traição. Muito pior, porque uma coisa é alguém te trair. Outra completamente diferente é ver todo mundo ao redor escolher acreditar em outra versão. Mesmo você sabendo da verdade. Mesmo você tendo sido a pessoa machucada. E isso me isolou completamente. Amigos se afastaram. Conversas pararam. Convites deixaram de existir. E de repente, eu estava sozinha. Com tudo aquilo. Sem apoio. Sem ninguém para conversar de verdade. E isso foi o ponto mais baixo. Porque além de perder meu namorado e minha melhor amiga, eu perdi meu círculo inteiro. Tudo de uma vez. E teve um momento específico que marcou isso. Eu cheguei em casa e ouvi meus próprios pais comentando sobre a situação. Falando que talvez eu tivesse exagerado. Que eu sempre fui intensa. Que eu devia ter interpretado errado. E aquilo me destruiu. Porque até eles duvidaram de mim. E naquele momento, eu percebi que eu não tinha mais ninguém. Ninguém que realmente estivesse do meu lado. E foi aí que alguma coisa mudou dentro de mim. Porque quando você perde tudo, ou você desmorona, ou você se fecha. E eu me fechei. Completamente. Parei de explicar. Parei de tentar convencer. Parei de correr atrás. Porque não adiantava. Ninguém queria ouvir. Eles já tinham decidido no que acreditar. E não era em mim. E foi nesse ponto que eu tomei a decisão mais difícil de todas. Eu me afastei de tudo, de todos, sem aviso, sem explicação. Eu simplesmente sumi. E aquilo foi o começo da minha reconstrução. Mesmo que eu ainda não soubesse disso. Depois de tudo aquilo, eu parei de reagir. Não porque eu não sentia mais nada, mas porque eu já tinha sentido tudo. E quando você chega nesse ponto, ou você quebra de vez, ou você muda. E eu mudei. Não de uma forma bonita. Não foi tipo superação perfeita. Foi mais silenciosa, fria, cansada. Eu simplesmente parei de correr atrás de respostas. Parei de tentar explicar. Parei de tentar ser entendida. Porque ninguém queria entender. Eles já tinham escolhido um lado, e não era o meu. Então eu fiz a única coisa que ainda estava no meu controle. Eu me afastei. De tudo. De todo mundo. Sem anúncio, sem despedida, sem drama. Eu só saí. Saí dos grupos, parei de responder mensagens, evitei lugares que eu sabia que eles estariam. E pela primeira vez, o silêncio não doeu. Ele acalmou, porque mesmo sendo sozinha, eu não estava mais sendo enganada. E isso já era alguma coisa. Os primeiros dias foram estranhos. Muito estranhos. Parecia que faltava alguma coisa o tempo inteiro. Como se eu estivesse esquecendo algo importante. Como se a qualquer momento alguém fosse me chamar e tudo voltaria ao normal. Mas não voltou. E com o tempo eu parei de esperar que voltasse. E foi aí que as coisas começaram a mudar de verdade. Porque o silêncio deixou de ser estranho e virou paz. Eu comecei a focar em mim. Coisas simples. Acordar, estudar, trabalhar, organizar minha rotina. Sem pensar demais. Sem reviver tudo o tempo todo. Sem ficar voltando nas mesmas perguntas que já não tinham resposta. E aos poucos, eu fui me reconstruindo. Não igual antes. Mas melhor em alguns aspectos. Mais consciente.
mais atenta, mais seletiva com as pessoas. E principalmente mais forte. Porque quando você passa por algo assim, ou você aprende ou você repete. E eu não queria repetir. Com o tempo, a dor mudou. Ela não sumiu, mas deixou de ser o centro de tudo. Virou só uma parte. Uma lembrança, algo que aconteceu, mas que não me controlava mais. E foi aí que eu achei que finalmente tinha seguido em frente. Que aquilo tinha ficado para trás. Que eu tinha encerrado aquele capítulo. Até que, anos depois, tudo voltou. Eu estava no trabalho. Um dia completamente normal. Nada de especial. Mesma rotina de sempre. E foi justamente por isso que me pegou de surpresa. Meu celular vibrou. Número desconhecido. Eu quase ignorei. Quase. Mas algo me fez abrir. Uma sensação estranha. Intuição, talvez. A mensagem dizia: você merece saber a verdade. Só isso. Sem nome. Sem contexto. Sem explicação. Meu coração acelerou na hora. Não por saudade. Não por curiosidade comum. Mas por instinto. Porque eu sabia, de alguma forma, que aquilo estava ligado ao passado. Eu respondi: quem é? Demorou alguns minutos. Minutos que pareceram muito mais longos do que realmente foram. Até que veio a resposta. Alguém que participou de tudo. Aquilo me deu um frio na espinha. Porque confirmou. Aquilo não tinha acabado. Só estava escondido. Esperando o momento certo. E então, vieram as provas. Prints, áudios. Conversas, muitas conversas. Coisas que eu nunca tinha visto. Coisas que eu nem imaginava. E conforme eu ia lendo, meu estômago foi gelando. Porque não era só traição. Era manipulação. Planejamento. A Júlia não só tinha ficado com o Matheus. Ela tinha planejado. Desde o começo. As aproximações. Os momentos. As situações coincidentes. Nada era por acaso. Nada, até coisas que eu lembrava como espontâneas, tinham sido forçadas. Criadas, pensadas. E isso mudou tudo. Porque não era só sobre perder alguém. Era sobre ter sido alvo. E isso pesa de um jeito diferente. Ela também espalhou a história. Mas não de qualquer jeito. De forma estratégica. Para pessoas específicas. Em momentos específicos. Sempre colocando pequenas dúvidas. Sempre criando uma imagem. Até que, quando tudo explodiu, a versão dela já estava pronta. E as pessoas já estavam inclinadas a acreditar. E o Matheus, ele sabia de parte disso. Mas não de tudo. Ele não era inocente. Mas também não era quem estava controlando. Ele entrou, se envolveu. E quando percebeu, já estava dentro demais. Mas isso não muda nada. Ele escolheu continuar. E isso já é suficiente. Naquele momento eu entendi tudo. Eu nunca fui só traída. Eu fui manipulada. E isso explica tudo. A forma como as coisas aconteceram. A rapidez. A facilidade. Nada foi aleatório. Nada, e junto com aquelas provas, veio outra informação. A família dela descobriu. Eu parei, respirei fundo. E perguntei: como? A resposta foi simples. Alguém mostrou tudo. E naquele momento eu senti algo estranho. Não era alegria. Não era vingança. Era fechamento. Porque a verdade finalmente apareceu. Mas não para mim. Para eles, e alguns dias depois. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez, um número conhecido. Minha mãe. Eu fiquei olhando a tela por alguns segundos. Porque fazia anos. Anos, que a gente não se falava de verdade. Eu abri a mensagem. Podemos conversar? Simples, mas pesada. Carregada de tudo que ficou para trás.
Eu demorei. Pensei. Mas respondi: podemos. E foi assim que eu voltei. Depois de tanto tempo. Quando eu cheguei, tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo diferente. O clima, o silêncio, o jeito deles. Minha mãe estava abatida. Meu pai evitava meu olhar. E então eles começaram a falar. Mas dessa vez, ouvindo também. De verdade, eles tinham visto tudo. As mensagens, as conversas, as manipulações, os planos, tudo. E pela primeira vez, eles entenderam. Minha mãe chorou. Muito. Meu pai ficou em silêncio por um tempo. Até que disse: eu falei com você. E aquilo pesou. Porque era o tipo de coisa que chega tarde. Mas ainda assim chega. Eles pediram desculpa. Mais de uma vez. Mas desculpa não apaga anos. Não apaga abandono. Não apaga o que eu vivi. E eu entendi algo ali. Perdão não é esquecer. Perdão não é voltar ao que era. É seguir em frente de outro jeito. E foi isso que eu fiz. Aos poucos, a relação melhorou. Mas nunca voltou ao que era. E nunca vai voltar. Sobre a Júlia, eu nunca mais falei com ela. Nunca, e nem precisei. Porque a vida cuidou disso. A verdade apareceu. As pessoas descobriram. E pouco a pouco, ela perdeu tudo. Amigos, reputação, confiança. E quando eu soube disso, eu não senti nada. Nem satisfação. Nem vingança. Só vazio. Porque ela já não significava mais nada para mim. E isso foi a maior consequência de tudo. Porque perder alguém dói. Mas perceber que aquela pessoa nunca foi quem você achava, muda tudo. E hoje, olhando para trás, eu vejo com clareza. Eu não perdi duas pessoas. Eu perdi uma ilusão. E ganhei consciência. E talvez, no final, isso tenha sido o mais importante. Porque nem toda história termina com justiça. Nem com vingança. Algumas terminam com aprendizado. E com escolha. A escolha de não deixar aquilo te definir. E eu fiz a minha. Eu segui em frente. Sem olhar para trás. Porque algumas pessoas não merecem nem isso. E agora, eu só quero saber uma coisa. Depois de tudo isso, eu fui a babaca por nunca mais voltar atrás? Ou eu só fiz o que precisava ser feito? Fim.